Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e hoje eu trago aqui duas ilustres pessoas para começarmos uma nova série nesse podcast. No meu lado esquerdo, na tela do Skype, Fernando José, o maior especialista em filmes de terror que eu conheço. E aí, pessoal, beleza? Eu sou aquele cara mais velho, que todo mundo chama de velho só porque assiste filme antigo, dos anos 70, 80. Mas a gente sabe, né, que os filmes bons mesmo de terror são os antigos. Isso depois a gente discute aqui, então... a vossa sabedoria. E, no meu lado direito, Lucas Fonseca, a pessoa que veio transportar a nossa rinha de cinéfilo do Letterboxd pra dentro do podcast. E aí, pessoal, o meu negócio é a comunicação muito violenta aqui nesse podcast. E eu comecei a botar minha fralda hoje pra gente começar esse negócio, porque eu sou extremamente cagão pra filmes de terror. Isso já dá um gancho pra gente explicar a nossa ideia, né? Pra mostrar que não é só mais um podcast de terror. Esse é um podcast de terror feito por e para pessoas que têm medo de filme de terror, né? Fernando gosta bastante, mas eu e o Lucas, a gente tem um pouco de receio, digamos, pra não admitir que é medo. Digamos que a gente assiste o filme de terror um pouco mais cedo pra dar tempo de assistir um episódio de Chiquititas depois. Sinceramente, eu fiquei pasmo em saber que vocês assistiram isso de dia, porque eu tava com medo de um filme, chama O Massacre da Serra Elétrica. É a única forma possível de ver filme de terror, cara. É antes de 5 horas da tarde. Não, mas eu assisti, já tava de noite, já era umas 6 horas da tarde, mas mesmo assim, tinha que dar o tempo pra ver uma coisa light depois. Senão não dorme direito, né? E a gente vai tentar fazer aqui uma pequena descrição, principalmente para as pessoas que acham interessante a temática de terror. Na verdade, isso é uma coisa bem pessoal minha também, né? Os dois que resolveram embarcar na minha ideia, porque eu sempre quis ou ver uma versão reeditada para pessoas medrosas, ou um podcast que ia descrever com bastante spoiler filmes de terror, mas, né, evitando tomar susto toda hora, porque às vezes, sei lá, tem filmes que são muito bons, mas eu acho extremamente desnecessária essa parte de tomar susto. Mas aí, como ninguém nunca fez isso, a gente resolveu tomar a frente, né? Eu acho que... E a gente tá começando por um filme muito legal, que é O Massacre da Serra Elétrica. Aquele início é muito bom, né? A gente já entra agora na história, esse podcast tá tomando forma agora, então eu nem sei se a gente já começa a falar sobre o... Primeira coisa, antes de falar do filme, eu queria destacar aqui a quantidade de subgênero que o terror tem, que a gente foi pesquisar. Ah, é verdade, a gente pode começar por aí. Eu nem lembro aqui, porque são muitos, mas a gente decidiu começar por um dos mais clássicos, né? Que é o gênero slasher, que é basicamente um psicopata que sai matando jovens adolescentes que gostam de transar e fumar maconha. Basicamente é isso. O que nenhum deles faz no filme, de fato, né? Ah, não faz. É isso, nós vamos chegar nessa parte aí. Resumindo, o gênero slasher é isso mesmo, né? É um cara, é um incel que quer matar jovens que querem curtir a vida. E às vezes esse cara tem apoio da família, né? Às vezes esse cara tem apoio da família, que é muito importante também, né? Então você pegar, por exemplo, Jason é assim. O Fred Krueger eu nunca vi, o Fernando pode falar se é assim. Sim, né? Ele é um fantasma pesadelo lá, mas ele já morreu, mas ele usa os sonhos, né, pra perseguir. Sonhos molhados. E o Halloween é isso também. E esse filme que a gente vai falar também é isso, que é o Massacre da Serra Elétrica. E aí já entra nesse coisa que você falou que é a família, na real, né? Spoiler logo de cara já. Não, mas aqui inclusive, eu acho que eu vou botar na capa, assim, spoiler liberado, ou então eu faço um adendo lá no início do episódio. Porque pra galera já chegar, vai saber tudo aqui. Vai saber até a minutagem do susto pra, se quiser ver eventualmente, já vai... Você quer fazer uma síntese aí da história desse filme? A história eu não sei nem como descrever, né? Porque eu acho tudo tão jogado. Nossa, Fernando já começou a ficar puto já. Né? Começou a esculhambação. Não, olha só, vou dar a minha sinopse aqui, se vocês quiserem fazer as suas próprias sinopses para complementar ou para até rebater, fica à vontade, mas basicamente é um grupo de jovens, quase uma turminha do Scooby-Doo ali, vão viajar pra casa
abandonada de não sei quem, fazer não sei o que lá, porque não tem nada pra fazer naquela merda. E aí eles dão carona pra um maluco, expulsa o maluco da carona e chega lá e morre todo mundo. Antes disso tudo, eles vão lá porque esqueci a principal lá e o irmão vão ver se violaram o túmulo dos avós. Porque na região lá está tendo violações em túmulos. Aí eles vão lá para isso. E já que eles estão indo lá para olhar, eles aproveitam para ir na casa que eles descobrem que está abandonada, que é dos pais, entendeu? Eu tinha até esquecido dessa parte, porque é tão no início do filme que... É tão rápido, é muito rápido. Uma coisa que a gente já tinha discutido em off antes era que o medo faz a gente prestar menos atenção na história. Aí já vou começar a discordar de vocês aí, já logo no começo do podcast, porque pra mim esse filme é a história de uma família texana que tem a sua casa invadida e destruída por jovens hippies. Meu Deus, você vai fazer o lado tiozão do podcast. Ele vai ser o advogado do diabo. Não é porque... já vou chegar com informação já que o diretor desse filme, ele participou do movimento hippie, até onde eu vi, que aqui meu compromisso com a informação é zero, mas até onde eu vi era isso. Então ele sabe do que ele tá falando. Então por isso que esses jovens, eles são claramente hippies, né? Aham. O cara fica lendo livro de astrologia dentro da van. Nossa, Tinha uma coisa que eu não esperava nesse filme, era ter leitura de mapa astral. Como que Saturno retrógrado influenciou esse filme, né? Não é? Realmente. Só fazendo um parênteses aqui sobre o diretor, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas ele resolveu fazer o vilão desse filme, ele é basicamente uma resposta ao cenário político e à mídia da época, que basicamente era um caos, né? Esse filme foi lançado em 74, ali no ápice finalmente do caso do Watergate, que retirou o Nixon da presidência. Então, tipo assim, o cenário político era um inferno. O noticiário só tinha cabeças espalhadas pela rodovia, e o cara falou assim, bom, aparentemente o mal da sociedade é o próprio homem, né? Então por que não transformar o mal de um filme de terror num ser humano normal, né? Um ser humano sem nada muito, tipo, do além, né? Essas coisas assim. Tanto é que tem muitos recortes de notícia, né? Na rádio, no início do filme ali. O que eu acho interessante desse filme, que eu acho que foi o que eu mais gostei, é o pioneirismo, assim, mas você citando essa coisa aí do ser humano ser o vilão, não é nada sobrenatural e tal. Mas se você pegar, por exemplo, Psicose, que veio antes, esses dois filmes, eles são meio que baseados no mesmo caso, né? Um caso real que rolou lá no Texas mesmo. Ed Gein. Isso, Ed Gein. Ele foi uma criança maltratada pelos pais, como todo bom psicopata, que a gente vê isso em Mindhunter. Tipo, o pai dele batia nele, aí o irmão dele também zoava ele, e quando o pai dele morreu, ele matou o irmão, passou pouco tempo, a mãe dele morreu, e ele ficou vivendo numa fazenda sozinho, e ele começava a matar as pessoas e levar pra fazenda dele, e cortava as pessoas com a motosserra, e fazia banco, fazia máscara, fazia roupa, fazia um monte de coisa com o resto das pessoas. E esse caso baseou vários psicopatas aí do cinema, né? Então, tipo, o Norman Bates do Psicose é baseado nesse caso também, porque ele também desenterrava corpos no cemitério, levava pra casa, né? E esse caso do Massacre da Serra Elétrica também é baseado nesse cara aí. E tem o do Silêncio dos Inocentes, né? Também. Ele usou peles para fazer um vestido. Ele tinha uma sexualidade meio dúbia e ele usava um vestido de pele mesmo de gente. Cara, isso é uma coisa que tá presente no filme assim, mas você tem que ficar meio atento. Porque se esse filme tivesse sido lançado alguns anos depois, eu acho que... não a história, mas eu acho que eles dariam um jeito de tornar essa coisa de fazer os móveis com o resto das pessoas um pouco mais aparente, sabe? Porque às vezes, é tipo assim, igual a mulher tem uma hora que ela é amarrada na cadeira e o braço da cadeira é um braço de uma pessoa. Só que é muito rápido, cara. Só fica ali no meio subjetivo a coisa, sabe? Eu acho que se fosse outro, sei lá, outro diretor, ou até outra época mesmo, que esse filme fosse lançado, talvez eles tentaram deixar isso um pouco mais aparente.
gente. Tipo assim, olha aqui, ó, o que ele faz, e não, tipo assim, passa correndo e mostra e pronto, acabou, sabe? Então, mas é porque eu ouvi falar que é o seguinte, esse filme, ele, apesar de ter sido lançado em 74, era pra ele ter sido lançado em 73. E aí, ele não lançou em 73 porque o filme não foi aprovado, porque há muitos anos atrás tinha uma censura muito maior, assim, né, em cima dessas coisas. E aí ele não lançou porque a galera tava falando que era meio assustador demais, pesado demais. E isso que na gravação ele já meio que já tentou esconder um pouco essas coisas, sabe? Que é uma coisa que me surpreendeu também. O quantas coisas ficam ali só no campo das ideias, sabe? Tipo assim, a sua própria apreensão faz você ter uma noção do que tá acontecendo, mas nada é muito explícito. Mas isso eu achei muito positivo na história, cara, de não ser tão gore, assim, que a gente vê, a gente ouve o massacre da Serra Elétrica, a gente acha que realmente é uma coisa mais gore, né, com muito sangue, massacre, mas não é um massacre em si. E o sangue, o filme ele não tem muito isso de mostrar, sabe, explícito, assim. Então o sangue ele fica na nossa mente, porque a gente vê um balde embaixo de cada pessoa, assim, que vai morrer, ele vai e arrasta um balde pra lá e corta. Só que a gente, na nossa mente, a gente já imagina pingando ali, né? Só que não mostra nada. Termina o filme, você tem ideia, nossa, eu vi um filme sangrento pra caralho, mas na verdade não, você viu o diretor ali fazendo você imaginar o sangue, sabe? Eu achei muito legal de não ser tão explícito. Então, eu achava realmente que ia ser uma coisa totalmente diferente, assim, do que era. Eu achei legal, por isso que eu achei interessante, assim, eu fiquei menos tenso do que eu achei que eu ia ficar com o filme. A gente não vê sangue até a última sobrevivente, né? Porque depois ela fica coberta de sangue. Finalzinho, ele é um banho mesmo pra quem esperava o sangue mesmo. Ele aparece com força, né? Uma coisa, a gente estava conversando que eu gosto muito de filme de faroeste. E uma característica muito forte de filme de faroeste é você criar um suspense para a hora do duelo, né? Uhum. Então sempre tem vai ter o duelo de pessoas com armas. E aí fica aquela coisa que se arrasta até a hora que os caras sacam a arma, atira e tudo acaba em 1 segundo. E esses filmes eu não sei se vamos ver isso, né, ao longo dessa série, mas eu senti muito nesse filme desse suspense, que vai crescendo, e de repente morre todo mundo em 5 minutos e sobra só a Sally, que é a personagem principal no final das contas, né, gritando pelos próximos 30 minutos de filme. Exatamente, quando sobrou só cara, ela... ela grita demais. Cara. Quando sobrou só ela, eu falei assim, não, pera aí, ainda tem muita coisa pra rolar nesse filme, o que vai acontecer? Teve 2 coisas que eu reparei, na verdade, assim, uma coisa, ela grita demais, tanto é que quando ela tá... não só ela, mas a outra menina também, tanto é que quando a gente vê o Leatherface pela primeira vez, a mulher ela podia ter saído da casa caladinha e tal. Não, mas ela fica gritando antes de sair da casa, aí o cara acha ela porque ele vai seguindo os gritos, né? É uma coisa que podia ter sido evitada. E mais, em vez dela sair pela porta, ela sai quebrando a janela da casa dos caras, velho. Sim. 2 vezes. Isso é muito impressionante, cara. Na primeira vez, você entende, porque ela tenta sair pela porta e ela não consegue. E aí quer dizer, na verdade, na hora que ela vai sair pela porta, o cara tá entrando atrás dela, aí ela sobe pro 2º andar, ela vê que não tem saída e pula do 2º andar, foda-se. Tipo assim, melhor fazer isso do que um cara destruir meu corpo com uma motosserra. Uhum. Agora, da segunda vez, quando ela consegue escapar a segunda vez, ela poderia sair pela porta tranquilamente, mas não, ela escolheu pular pela janela e quebrar a janela de novo. Por isso que eu falei, olha a casa dessa galera, o tanto de dinheiro que eles vão ter que gastar pra reconstruir aquela casa. 2 janelas e uma porta. A coisa que mais me surpreendeu foi depois que ela pula pela janela a segunda vez, porque tá de dia. Não, isso eu achei bem legal, cara. Eu tô brincando aqui da história do filme, mas a história sobre o que é a história desse filme, mas a história é um grupo de jovens que entrou no dia mais azarado da vida deles. Porque, tipo assim, qual a chance de você ir visitar uma cidadezinha do interior? Eu sou do interior, eu sei como é que é a cidade do interior. E pessoas as bizarrices que acontecem. Mas aqueles caras que deixam na metade, né? Não conta o que acontece, pra deixar na curiosidade. Não fala de que cidade você veio e quais são as bizarrices que aconteceram nela. Mas qual que é a chance de você parar num posto de um psicopata
E aí depois você ir pedir gasolina na casa dele e ele tem um irmão que mata pessoas com motosserra, cara. Que isso, é muito azar, cara, porque, tipo, você é muito específico. Não, e pior é a menina, na hora que ela vai pedir ajuda, na hora que ela foi pra casa, eu falei assim, ela foi pra casa dele. É. Ela foi pra casa justamente do cara que tá querendo matar ela. Eu falei, não vai ser uma boa. Mas aqui, acho que a gente tá pulando muita etapa aí. Tá, vamos voltar tudo. A primeira coisa que eu queria falar é do como que o filme começa. Porque o filme começa bem documental, né? Tipo assim, é um cara narrando. Essa é uma história real, não sei o quê. Não, ele não fala que é uma história real, mas ele fala assim, essa é a história de 5 jovens, principalmente os irmãos Sally e Frank, e blá 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 blá, até que isso ficou conhecido como o massacre da Serra Elétrica. Uhum. Basicamente, ele fala isso. Isso é muito importante, que depois eu vou retomar essa parte aí. Essa narração dá a entender que o negócio foi real, tipo assim, que... Sim, Ele não fala com essas palavras, mas dá a entender que isso rolou, né? Isso eu achei bem legal. E aí, logo em seguida, já começa aquelas fotografias, assim, tipo, você começa a ver partes de corpos, assim, em flash. Nossa, eu já fiquei ali em choque naquela parte, porque eu primeiro fiquei assim, não, primeiro é dedo, não sei o que, daqui a pouco vai vir uma cara. Aí vai ser o primeiro susto. Mas até que não foi tão assim, não. E aí isso me lembrou a abertura... Isso era anos 70, Danilo. Isso ainda, jumpscare ainda não tava em voga. Igual. Mas isso me lembrou a abertura da série Mindhunter, que é exatamente isso, cara. Enquanto a abertura da série fica mostrando os caras configurando equipamentos de gravação, enquanto fica aparecendo uns flashes de corpos, assim, de cadáveres. Não sei se vocês já viram essa série aí, mas eu acho muito boa. Cara, eu fiquei pensando, será que esses caras se basearam no massacre da Serra Elétrica? Influencia, eu acho que esse filme foi tipo, eu não vou falar o Cidadão Kane do terror, não. Nossa, aí você vai receber hate demais, cara, com essa frase. Manda e-mail pro Danilo. Manda, comenta tudo aí. Pode xingar também. Mas olha só, esse filme foi uma das coisas pioneiras, assim, que ele foi um dos primeiros a ter a ideia de Final Girl, que é a última menina lá que sobra, né? Tanto que no início, primeira vez que eu vi esse filme, eu achei que o Final Boy seria o Franklin. Eu achei que era ele, sabe? Porque ele sempre tá no centro, assim, da cena, a câmera procura ele, assim, sabe? E é o único que sofre pra caralho no início do filme, né? Porque ele tem deficiência e cadeirante, eles colocam ele pra fazer xixi na ribanceira. Bicho, aquela cena dele no caminhão passando na estrada, pra mim ela não fez o menor sentido. Porque o caminhão passa e aí a câmera corta e a galera da produção joga uns matos na cara dos personagens pra fingir que o caminhão soprou um vento muito forte na galera e o cara começa a descer. Um cara cai pra um lado, o cara da cadeira de roda sai rolando. Eu falei, gente, que isso? No YouTube tem o making off de alguma dessas cenas, cara. É sensacional, cara. Uma dessas cenas que a Sally pula da janela, eles gravaram, eles tinham tipo um tabladozinho assim. Aí ela pula, ela tá segurando 2 pratos na mão. Não sei se é aquele vidro fake que usa no cinema, né? É tipo de açúcar, né? Mas aí ela tá segurando 2 pratos. E aí ela pula, e aí ela joga os 2 pratos no chão. Pra dar a ideia de que quebrou a janela. Quebrou a janela, sabe? Mas se você vê isso depois, eu fui reassistir essa cena especificamente, cara, fica muito claro que ela tá jogando 2 pratos no chão, cara. Ontem eu vi eu não sei se é verdade, eu vi isso no vídeo, eu não tenho, assim... No momento lá, acabou o dinheiro da produção, não tinha dinheiro pra fazer sangue falso mais. Eles, na hora que eles cortam o dedo da atriz e dá pro cadáver chupar, na verdade, realmente eles cortam o dedo dela, sabe? Eu ouvi falar isso também, Mas eu ouvi falar que é porque... Mas é porque o mecanismo lá não funcionou, parece. Eu ouvi falar isso, que o mecanismo não tava... Que tinha uma bolsa de sangue embaixo da navalha do cara lá, e que o negócio não tava saindo nem a pau. E aí ele deu uma... Esse tipo o caso do tubarão lá do Steven Spielberg também, que não funciona. Que na hora que eles foram botar na água, o trem parou de funcionar e fudeu basicamente o filme inteiro, né? Outra coisa que dá a ideia também de que é um filme baseado em fatos reais, alguma coisa assim, é que começa e termina com uma reportagem no rádio, contando o que tá acontecendo. E faz... Cara, isso faz muito... Eu achei muito legal, porque faz total sentido dentro da história do filme. Porque essa reportagem vai voltando um tempo depois, assim, ao longo do filme, o cara falando de novo.
os túmulos continuam sendo violados, blá 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 blá. Cara, achei bem legal. E começa o filme assim, 18 de agosto de 1973. Tipo assim, Foi agora, né? Tipo, é, acabou de acontecer. localizando. O negócio que eu não entendi direito é porque tem uma cena do cemitério, é uma coisa mais jogada, assim, mas é porque eu queria ter entendido melhor e eu não achei nenhuma resposta. É porque mostra uma cena de um cemitério e aí você vê, tipo, parece que é um esqueleto estrangulando o outro, assim, cara. Eu só fiquei sem entender mesmo. Não, essa parte então, essa aí vem a primeira pergunta pra vocês, foi uma das coisas que eu não entendi. Porque o cara, aquele magrelinho lá, né, irmão do O caroneiro. caroneiro, ele... Salsicha. O Salsicha, É o salsicha que exatamente. faltava naquela van ali, porque o resto tem 2 Fred, tem uma Daphne, tem duas Daphne. O Salsicha depois do vício, né, que ele passou da maconha pro crack, e aí ficou psicopata daquele jeito. Ele rouba cadáver dentro do cemitério pra fazer decoração na casa dele, né, basicamente é isso. O que eu já acho uma coisa muito ousada, né, porque, porra... Ô, Lucas, eu entendi que as carnes lá do abajur e tal, etc., é feito com aquela pele do povo lá que o Leatherface mata, não? Eles comem, eles são canibais e com a pele eles fazem aquilo. Agora, o início lá é uma obra de arte do Salsicha, que ele profana lá os túmulos e arranca e faz aquilo lá. Ele é meio doidão, né? Meio é bondade sua. Quem não é doidão nesse filme? Aquela parte, igual você tinha falado antes, aquela parte do cara lá comendo churrasquinho lá no posto de gasolina, cara, pra mim aquilo ali era um dedo, cara. Pra mim aquilo ali não nada mais era do que um pedaço de alguma pessoa que morreu. Então, mas bem no começo do filme, cara, quando eles dão carona pro Salsicha, Pô, salsicha. Vai ficar sendo salsicha até o final. o Salsicha fala assim, eu gosto de ir no abatedouro e eu gosto de cozinhar, ver o negócio cozinhar, porque aí vira uma gordura, tal, não sei o que. E aí depois o pai, ou o irmão dele, não sei o que é aquele cara mais velho, né, que ele chama o cara de o cozinheiro, né, porque o cara... Ele faz isso aí que o Fernando falou, ele pega o Leatherface, mata as pessoas, ele pega a carne, cozinha, vende no posto dele e o Salsicha faz a decoração da casa. Basicamente, essa é a função de cada um ali naquela casa. É bom que as coisas são muito bem aproveitadas, né? Pelo menos isso. É. Zero desperdício, né? Mas aí essa coisa que essa obra de arte que ele faz, pegando um corpo em decomposição e fazendo, igual você falou, como se fosse um estrangulando o outro lá no cemitério, isso meio que... Será que aquele negócio de assassinato que sempre o assassino quer ser pego no final? Será que é tipo alguma coisa nesse sentido, assim? Porque o irmão mais velho deles, o cozinheiro, depois fala pra eles, eu falei que você vai ser pego por causa dessa porra. E aí ele fala, não, mas ninguém sabe ainda que sou eu. Mas, porra, você vai e monta um altar de cadáver no coisa e você não quer que as pessoas saibam, sabe? Tá de sacanagem. Só falta botar, tipo assim, botar a mão do esqueleto apontando assim pro lado pra onde que é a casa deles, sabe? E colocando vários no caminho, assim, a mãozinha apontando. Mas você não pode querer coerência de alguém que é louco, né, cara? Que corta a própria mão, que coloca fogo e pólvora numa foto dentro de uma van. Não, eu achei ele super cuidadoso, cara. Ele cortou a mão em vez de... né, foi tudo planejado pra depois pintar a van deles de sangue. Ele foi queimar o negócio, mas ele queimou. Depois que o negócio queimou, ele já juntou, já guardou pra não ter problema ali dentro da van, entendeu? O negócio que eu fiquei pensando, realmente ele sujou a van ali pra dar um sinal? Eu também. Ou isso foi só uma interpretação minha aqui? Cara, ele é artista, cara. Ele não ia só passar o braço. Ele vai ter que amar. Ele fez um Pimp My Ride ali, um lata velha. Isso. Ele tentou eu interpretei que ele tava tentando escrever o número 13 ali. Porque o negócio é vermelho, 13, faz tudo sentido. Caralho. Sacanagem, gente. Ó. Tipo assim, você bota um cara desse pra viajar junto com você vai lá e entrega uma faca na mão dele, eu já pensei, velho, a galera vai morrer em 12 minutos de filme. Eu achei que ia acabar ali, entendeu? Aí, claramente, os jovens são 2 casais e o irmão da personagem principal, que é o Franklin, que é o cadeirante. Que ninguém quer levar ele, cara. O cara claramente não queria estar ali. Ele se sente incomodado porque aquela galera é meio chata. E a galera também só leva ele porque, tipo assim, a irmã dele é legal, sabe? Tipo, ninguém devia estar ali no final Na verdade, ele não devia estar ali, sabe? E fala assim, putz, velho, eu podia ter ficado em casa, sabe? Por que eu saí? Por que eu fui
pro meio de um lugar abandonado com essa galera. E aí ele protagoniza as cenas mais bizarras do filme pra mim, que é essa cena aí que a gente já falou dele caindo do barranco. Que claramente tem uma tábua ali, porque eu nunca vi uma cadeira de roda no meio do mato descer tão rápido. E outra coisa, mas uma coisa que eu achei legal dessa cena é que ele sai ralando tudo. E aí quando ele volta, ele fica o resto do filme inteiro com os braços machucados. Não sei se vocês perceberam isso. Não reparei. Ele fica com os braços tudo ralado, assim. Eu achei bem... realista. Uma coisa de continuidade, assim, que foi bem pensada. Uma coisa que eu achei que vocês iam reclamar, e reclamar muito, é a qualidade dos atores, que eles não são bons atores, né? Convenhamos. Me incomodou mesmo do que eu achei que ia incomodar, sabe? Eu acho que ajuda no realismo, porque o filme tem essa aura realista, tanto dos cenários, aquela casa lá, toda cheia de aranhas, cupim, o posto em si, todo... muito antigo, nos anos 70 já era antigo, imagina o ano que é aquele posto lá. Aí a música, o diretor, ele escolhe não usar músicas mesmo, porque convenhamos, né, um grupo de hippie, viajando, assim, poderia usar um rock ali, um psicodélico e tal, mas não, eu não vou usar nada, vou usar só uns sons de prego arranhando a lousa, assim, sabe, nos momentos mais... Eu achei fantástico, assim, que eu achei um filme rápido, redondinho e que resolve tudo ali, sabe? Por isso eu gosto tanto dele, assim, sabe? Não resolve tudo, né? Faltou matar o psicopata no final. Mas não, senão você não vai ter a continuação, né, cara? Porra, ele é pioneiro nisso, assim, que não mata o cara, que vai ter o 2, o 3, o 4 e o 5. Assim. Então, mas isso aí é outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque começa o filme, como eu falei, na narração do cara, lá falando assim, e blá blá blá, esses jovens tiveram um dia... que dia azarado desses jovens, não é mesmo? E aí fala assim, e isso ficou conhecido como o massacre da Serra Elétrica do Texas. Ou seja, dando a entender de que a menina, quando ela fugiu, ela contou pra polícia, os caras foram lá e pegaram a galera, né? Que até então, porque o que rola? Como é que essa família de psicopata conseguia matar tanta gente? Porque eles viviam numa cidade minúscula, no meio do nada do Texas. Então, tipo assim, ninguém nem tinha ideia do que tava rolando lá. E aí, a partir do momento que ela consegue fugir, dá a entender que porque ela contou, a polícia conseguiu achar esses caras, porque vocês precisam só de um mandado pra entrar naquela casa lá, pra saber que aquela casa tem alguma coisa errada lá, no mínimo. Porque você tem 2 corpos. Caralho, aquela cena também, bizarra. No sótão dos avós. Cara, mas aquele cara lá, eu achei bizarro, porque ele é bem a pegada do... Psicose, né? Porque o cara chega lá, tem tipo, uns cadáveres no quarto lá. Velho, eu achei que, tipo assim, era realmente a galera tava morta, mas não, eles só são muito decadentes, assim. Quando eu vi que o cara tava vivo, eu falei, meu Deus, como assim, velho? Não, aquela hora no final que ele, tipo assim, não, porque o nosso avô, ele foi o maior psicopata do Texas, não sei o quê. Aí, vai lá, dá uma martelada na cabeça dela. O cara deixa cair 25 vezes o martelo. Não, o cara não faz sentido. Essa parte pra mim é quase sobrenatural, porque o velho sobrevive do sangue que eles dão das vítimas pra ele beber. Uhum. Né? Dá a entender isso. Ele é tipo um vampiro, né? Ele tem uma maquiagem horrorosa. Horrorosa, velho. Ou feio pra caralho. Nossa, meu Deus do céu. Foi a coisa que mais me tirou do filme, foi isso. Tem um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum que tem um cara com a mesma maquiagem. Mas esse próprio filme do Massacre da Serra Elétrica, apesar dele ser mais sério, o próprio diretor falou isso e dá pra você ver que ele tem as partes que eram pra ser engraçadas, mas que os atores são tão ruins que às vezes não dá pra ser tão engraçado. Esse cadeirante, ele é pra ser o cara engraçado, né? Era pra ser? Porque, por exemplo, a parte que ele cai do barranco, cara, a única coisa que eu fiquei pensando o cara se mijou todo, velho. E como é que os caras voltam com ele pra van, e aquela van com cheiro de mijo que devia estar lá dentro, cara, que coisa horrorosa. De incenso. E aí, quando ele chega na casa a antiga casa que eles moraram quando era criança, que era a casa dos pais deles, e todo mundo sobe pro 2º, 3º andar, e ele fica lá embaixo porque os caras, filha da puta, não deixa o cadeirante lá embaixo e foda-se, vai fumar maconha lá em cima, porque você sabe que essa parte é a parte que ele deu a entender que os caras foram usar a droga lá. Porque eles começam a rir loucamente, velho. Inclusive, isso faz um paralelo com a última cena, que é a Sally fugindo de vez atrás daquela caminhonete lá, e que ela começa a rir
do mesmo jeito que ela ria nessa cena. Ô, cara, o Lucas é especialista. Lucas, você pode trabalhar no Proerd, cara. Você é especialista em saber. Ele identifica sinais de gente drogada. Não, mas é porque nessa última cena ela não usou droga nem nada, mas é um paralelo que ele faz entre a risada e o grito, como é que parece, sabe? Ah, sim. Dependendo da onde você escuta. Então, tipo assim, quando você fica... Como o negócio do filme de terror, e por que eu não gosto muito de filme de terror, parece que os caras estão o tempo inteiro tentando te dar medo. Tipo assim, não tem a história, às vezes, e aí durante a história você descobre que eu acho isso muito legal, o filme que você tá assistindo, e de repente você descobre que o filme é um filme de terror. Nossa, mas é difícil ter isso, né? Mas agora esse filme não, é tipo assim, eles começam a dar pista de tudo, né? Então começa já começa com uma caveira estrangulando a outra no cemitério, né? Uns dentes lá na porta da casa. Tudo assim. Oh, nossa, esse foi o maior número de caveira figurante que eu já vi em um filme. Caveira figurante. Caralho, velho, tem muita caveira nesse filme. De tudo quanto é tipo de bicho, ser humano. A galinha, nossa, aquela galinha dentro da gaiola lá, velho. A mulher ficou mais com medo da galinha do que da insalubridade ali do lugar. Não, e essa cena que eles sobem pro segundo e terceiro andar e o cadeirante fica lá no primeiro andar puto, né? Porque não tem como o cara subir. Nossa, mas eles são realmente escrotos. Aí você vê que os caras é escroto, né? E os caras rachando o bico lá em cima, né? Os dois de casalzinho, o cara lá embaixo, puto. E aí ele começa... Só que, velho, aí em vez do cara ficar puto e falar assim, seus filha da puta, vem aqui me pegar. Não, ele começa a fazer assim... Eu vou tentar fazer aqui, mas vai ficar muito feio no áudio, né? Por favor, faça isso. Ele começa a fazer assim... vamos com a gente, Franklin. Eu queria ficar em casa, mas não, vamos com a gente. Vai tomar no cu. É isso que é o xingamento. O xingamento do cara é ficar fazendo barulhinho com a língua, cara. Ai, caralho. São hippies, cara. Eles não vão xingar, falar palavra de baixo calão, assim. Cara, muito bom, velho. Eu achei tosco. Ele parece um menino de 13 anos no corpo de um cara adulto, sabe? E ele sua demais também, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. O cara tem que ir no médico, velho. O nome disso como é que é? Hiperidrose? Hoje, se tivesse internet naquela época, ele já sabia. Outra coisa aí que eu acho, assim, que esse personagem, Patrick, né? O nome dele? Franklin. Frank, é. Olha lá, o cara... Se o Franklin estivesse vivo, ele ia reclamar do Fernando também. Nem consegue nem lembrar o nome do cara. Porra, ele ia fazer... Mas o Franklin, ele é tão irritante, assim, que eu acho que a hora que o Leatherface vai matar ele olha pra câmera assim e fala, é isso que vocês querem, né? Vai enfia a serra elétrica entre aspas, no Franklin e fica mexendo assim, parece, sabe, tipo, mexendo no caldeirão, ele fica mexendo a barriga dele, assim, misturando os órgãos. Ele fica mexendo lá, cara, essa parte, assim, por mais que o filme não mostre pra tentar aumentar a dose de tensão, assim, eu achei que o movimento ali da serra elétrica foi tão, assim, nada a ver, sabe, porque parece que o cara tá, tipo assim, vou fingir aqui que eu tô te matando, hein, aí o cara fica, assim, enfiando pra cima e pra baixo do cara, assim, eu fiquei, gente, meu Deus, beleza, suspensão de descrença, cadê, né? E o Leatherface, ele tem uma habilidade ímpar com a motosserra, né, cara? Porque o cara corre com motosserra. O cara tem 4 metros de altura. O cara faz locomia com a motosserra. O cara, velho, faz tudo com a motosserra, cara. Mas aí depois eu fui ver nessas cenas de bastidores que parece que eles fizeram uma motosserra que não roda. Ela não tinha dente. Era uma motosserra de verdade, mas ela não tinha dente. Porque... Senão também, né? Porra, perigoso, hein? O negócio que eu vi também é que, tipo assim, mesmo porque o ator, por mais alto que ele seja, ele tava usando um salto. Não era um salto, mas sei lá como é que ele tava usando. Aí, enfim. Era um salto mesmo. Tipo um suporte lá pro cara ficar mais alto. Mesmo com esse suporte, o cara conseguia correr mais rápido do que a menina lá que fica no final. Tanto é que você vê umas partes assim que ela tá correndo pra caralho e o cara tá correndo atrás dela, aí ele para pra cortar uns galhos, assim, sabe? Pra dar tempo dela correr mais, entendeu? Mas isso compõe com o personagem. O personagem, ele tem algum problema mental, assim, que ele... Tem. Né? Ele não consegue nem falar e tal. Ele tem um pouco de medo, né? Você vê, assim, que tem uma das primeiras cenas que tem na casa, assim, tem hora que ele chega e eu fiquei assim, caralho, velho, como assim? Porque eu achei que ele era um
um super psicopata que sabia o que tava fazendo, não, sabe? Mas você vê que ele realmente tem uns problemas, assim. Ele senta no cantinho e põe a mão no rosto, assim, fica, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe o que? Eu não tinha entendido essa cena, cara. Olha como é que eu interpretei. Vamos voltar aqui de novo. Lá os caras estão lá no segundo andar fumando maconha, o cadeirante está lá embaixo, aí um dos casais desce e fala assim, vamos nadar. É basicamente aí que começa a merda, né? Porque aí eles descem e falam pro cara, onde que dá pra nadar aqui? Aí o cara, é ali. E aí eles abandonam o cadeirante de novo e vai nadar. E leva um cobertor. Vai tomar no cu. O cara leva um cobertor, velho. Tá todo mundo reclamando, tá um calor. E não leva uma bosta de uma não, leva um cobertor, não leva lanterna e ainda leva a chave da van. Não, isso aí é o outro cara depois. Ah. Aí, primeiro esse casal desce, eles vão lá e chega lá embaixo, não tem mais lago pra eles nadar, né? Porque dá a entender isso. E aí, pra mim, é a cena mais anos 70, que é na hora que o cara já vai tirando a camisa pra nadar e o cara é peludaço. Esse ator, achei, pô, me senti representado. Aí eles vão lá e acham a casa dessa família muito doida e vão lá pedir gasolina e aí começam as mortes, né? E aí, depois o namorado da Sally, que é o Jerry, o Jerry vai sozinho procurar esses dois, porque eles não voltavam nunca, né? Mal sabia eles que eles já estavam mortos. E aí, ele chega lá, quando ele vai entrar, ele acha o corpo da Pam, que ainda tá viva na real, né? Dentro do freezer. Ele colocou o corpo dela lá dentro do freezer. Ele acha o corpo dela, na hora que ele vai virar, ele dá de cara com o Leatherface dá uma retada nele e ele morre. É muito doida, velho, essa cena. O que eu acho massa nesse filme é que as mortes, elas acontecem, tipo, num estalar de dedo, assim, cara. Não tem uma tortura, assim, uma coisa muito pesada, assim. E aí o Leatherface dá uma retada no cara, joga o corpo da menina de volta dentro do freezer, sai correndo pra janela e fica lá choraminguinho. Eu não entendi, não. O cara ficou triste por quê, cara? Não, eu acho que ele era tipo um... Eu acho que era porque ele tinha mais cara, eu não sei, porque, tipo assim, eu acho que ele tava meio amando dos caras lá, dos irmãos, sei lá. Mas não dá pra entender direito também, né? Porque teve um cara que falou assim, porque quem faz isso é ele, eu não mato, né? Não, porque eu fiquei... Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei interpretando que o Jerry tinha fugido. E aí ele olhou pela janela o cara fugindo. E aí ficou chorando. Não, nem... Tipo assim, nossa, deixei o cara escapar e tal. Mas aí depois o Jerry não aparece mais no filme. Não tinha nem entendido isso, não. Eu achei que ele tinha feito isso mesmo que ele fez e só ficou lá, tipo assim, não, que merda. Tipo assim... Eu não gosto de fazer isso, mas como só tenho pra fazer, então é isso aí. Que vida é? Tipo... O cara sentou na cadeira de balanço, ficou com 3 corpos na cozinha e pensando, que vida é essa, meu Deus? Como que eu fui cair nessa vida? Tipo assim, putz, velho, eu vou sair dessa e fazer um concurso público e... Eu vou sair dessa e entrar na Igreja Universal, porque não dá mais, cara. E aí o resto do filme é a Sally fugindo de tudo quanto é jeito, e os caras correndo atrás, e aí ela vai pro posto, e ela descobre que o dono do posto, na verdade, é irmão do Leatherface. Cara, aquelas vassouradas que ele dá nela, eu achei muito engraçado. Essa é muito zoada, ele tem uns cara? efeitos sonoros engraçados. Mas o... Cara, eu já imaginei assim, o cara é um mestre de matar gente, então ele já matou muita gente, ele sabe que ele precisa ali, no máximo olhando pra ela, é uma vassoura, ele não vai precisar de uma coisa. E ele não bate nem com um cabo, né, ele bate com a parte de varrer. Isso, ele já sabe, ele controlou ela ali, só batendo na cabeça e no ombro ali, já controlou, tipo quando controla uma vaca, entendeu? Antes de matar. Ele vai ali, controlando ali, pronto, deu, é isso mesmo. Inclusive, essa metáfora da vaca aí rola o tempo inteiro, né? Porque eles passam lá na batedora, aí o cara, o salsicha fica falando, não, porque matar com pistola de pressão não tem graça, o negócio, a morte é muito mais legal quando é com a marreta. Umas coisas assim. A gente fica zoando essas cenas, cara, mas eu não achei tão galhofa. Não é, eu também, eu acho... A cara do cozinheiro lá, eu acho um ator que tem uma cara muito bizarra, sabe? Ele dá uma risadinha, assim, o dente dele sai, assim, eu acho meio estranho isso, então você acaba ficando com medo dele, sabe? Ele não tem uma máscara ali igual o Leatherface, mas ele impõe, sabe? Assim, eu acho que o melhor ator ali é ele, eu acho. Curiosidade aqui, não sei se vocês perceberam isso, porque a vez que a primeira menina, a Pamela, entra dentro lá e cai... Primeiro que todo mundo cai, né? Porque o Kirk, que é o primeiro cara a morrer, ele entra
e ele vai subir num degrauzinho lá e cai, É. e aí ele dá de cara com o Leatherface e o Leatherface... Sim, cara, Essa morte é foda. aquela cena eu achei muito tensa, cara. Essa parte eu acho ela toda muito tensa. E principalmente depois que ele fecha aquela porta de alumínio e a cena já corta pra outra coisa. Não, e olha só, cara. Que coisa cabulosa. Ele dá uma marretada na cabeça do Kirk, ele cai estrebuchando, cara. Sim, nossa! Isso eu achei muito massa, cara. Achei muito bem feito. Cara, e depois dessa cena, tem uma parte que eu acho muito foda, que é quando a menina lá que tá esperando ele do lado de fora da casa, no balanço, a câmera passa debaixo do balanço, assim, cara. Eu achei muito foda essa cena. Não, e aí... Eu acho muito legal. É foda demais, cara, porque aí a câmera vai embaixo do balanço e pega a casa, filmando a casa de baixo pra cima, porque agora a casa é do mal. Então fica, tipo assim, uma coisa aterrorizante. Porque agora você sabe o que aquela casa representa, sabe? Não, e outra coisa que eu achei legal aí, que eu não sei como que chama essa câmera aí, é contra-plongé? Isso, contra-plongé. E ficou... Eu não sei se vocês já viram alguns filmes do Tarantino que ele usa isso, cara. Eu acho que é uma homenagem, assim, sabe? Quando tem uma mulher de shortinho, assim, ele pega, assim, de baixo pra cima, ela andando. Mas isso tem um outro nome pra isso também, né? Qual é? Fetiche. Machistada. Esse e todas as cenas de pé que o Tarantino coloca. Quero ver se filmar a bunda de um cara de baixo pra cima. Não filma, né? Ah, senhor Tarantino. Tô ligado qual que é a sua. E aí ela entra na casa, aí, olha que... tem umas partes que eu não... algumas partes que eu não gostei tanto, que é tipo isso. Ela fica chamando o cara, ela vê um cômodo, aí em vez dela entrar no cômodo normalmente, não, ela sai correndo. Ela tava andando tranquilamente dentro da casa, olhando pra um lado, olhando pro outro. Aí ela vai entrar num cômodo desconhecido, e aí ela entra correndo. Como assim, cara? Ninguém faz isso. Essas coisas me tiram um pouco do filme. Mas aí ela entra, porque ela entra correndo, ela tropeça, e aí começa a primeira das duas sequências psicodélicas do filme, que é ela olhando pra tudo quanto é lado, é osso, pena, galinha, piano... E um sofá que é uma pessoa. O sofá que o braço do sofá são ossos, né? Tipo assim, a estrutura dele são tudo ossos. E aí eu achei muito massa essa sequência, assim, cara. É bem... E aí depois a próxima sequência vai ser a sequência que fica filmando o olho da Sally, né? Nossa. Cara, essa cena no final, ela me incomodou um pouco, porque assim, a cena, ela... não acontece nada de diferente ali, mas já corta pra cena dela na cadeira, pra cena com foco, com close no olho, de um jeito totalmente psicodélico ali, ela gritando, mas não tem nenhuma mudança repentina que faça a fotografia mudar, sabe? Parece que é só um negócio assim que o editor viu e falou assim, vamos fazer isso agora. Aí começou a fazer a parte psicodélica da cena. E aí Vê até a veinha do olho dela, né, cara? Dá um zoom assim. Eu acho que o diretor queria fazer um paralelo aí, queria mandar alguma mensagem que eu não peguei. Não sei se vocês perceberam que ao longo do filme inteiro ele filma o sol, aí ele filma a lua. Cara, tem 82 takes da lua nesse filme. A amarela, a lua azul. E aí nessa parte do olho é meio que a mesma coisa, né? É como se o olho fosse aquela lua, mas eu não entendi qual que foi o paralelo que ele quis fazer aí, não. Porque... Eu acho que eu sei, é Saturno retrógrado. Tem todo... Assiste de novo. Eu fiquei tentando fazer um paralelo assim, que o cara tava mostrando o sol quando ainda tava tudo bem, e aí quando o pau começa a quebrar, ele começa a mostrar a lua, mas não é, cara. De repente ele mostra o sol de novo, aí fica meio maluco isso daí. Tem aquele cara no posto de gasolina no início do filme que ele só fica olhando pro sol. E aí filma o sol, tipo, bem centralizado, assim, né? A lua também bem centralizada. Então. E aí tem hora que a lua tá coberta por nuvem, tem hora que não, não sei o que. Eu não entendi essa parte, cara. E aí... Eu acho que também pode ser uma coisa muito simples, que é só pra sintonizar que tá de noite ainda, mas você fazer isso no mesmo dia ali é meio nada a ver, né? Tipo assim, olha só, são 7 horas da noite, olha a lua, são 7h30, olha a lua de novo aí, galera. Tipo, gente... Cara, mas sinceramente, vocês estão me surpreendendo, cara. Eu achei que vocês iam xingar pra caralho.
essas partes loucas, assim, de olho olhando para um lado, você não ia entender nada. Não. Vocês estão fazendo um apanhado totalmente... Não, eu tô arrepiado aqui. A Fernanda achou que a gente ia xingar esse filme, fala, que bosta. Eu achei que vocês iam xingar, falar que tava tudo ruim, porque vocês são mais jovens, né? E o filme não tem esse ritmo, assim, que vocês estão acostumados. Eu tô gostando de ouvir. Não, mas eu, por exemplo, a cena, uma coisa que eu acho que devia falar era as cenas de susto, assim. Comentar quais cenas vocês tomaram mais susto. Pra mim tem duas, que é a primeira vez que o Leatherface aparece, que ele já sai daquele quartinho ali, né, que eu já comentei que depois ele fecha a porta de metal. Essa foi a única cena que eu assustei, pra falar a verdade. Nossa, a cena ali que ele aparece no meio do mato, quando tá o Frank e a outra menina lá, nossa, cara, que isso. Essa cena, cara, a motosserra, ele vem com ela ligada lá de trás, a gente não ouve a gente só ouve ela quando ele tá em cima do cara. Então a gente assusta. Cara, eu tomei um susto nessa parte. Mas o que eu achei bizarro aí começa essa perseguição dos dois, né? Fica a menina gritando e denunciando aonde que ela tá, porque tá uma escuridão, você tá tipo assim, de noite, uma escuridão no meio do mato, não tem luz nenhuma, né? E aí ela fica gritando, o que denuncia pro Leatherface aonde que ela tá, que é uma coisa bem idiota, né? Mas tudo bem, a menina tá em desespero, né? Também não tem como exigir racionalidade da menina. E o cara vai perseguir ela com a motosserra ligada. E também ela sabe se o cara tá perto ou se ele tá longe. Então fica meio que os dois meio que sabendo aonde que cada um tá, né? Tanto que a hora que ela fica presa naquele emaranhado de galho lá, ela vai desesperando porque o som da motosserra vai aumentando, e ela tá vendo que o cara tá chegando, fudeu, né? Ô, Lucas, mas eu vou fazer uma defesa aqui da atriz por ela gritar assim e não ficar calada, porque esse ano é 73, cara. E ninguém tinha visto os filmes ainda do Jason, do slasher e tal. Então ela não tem essa maldade que a gente tem, entendeu? É verdade. Ela ainda não viu nada, ela não sabe. Uma coisa que eu queria ver, eu lembro que eu vi algum desses filmes aí, eu acho que foi o de 2003, não sei, o que conta a história antes. Eu vi um pedaço, assim, uma vez na televisão, só que depois eu queria ver tudo, né? E eu também não tinha visto esse filme, o original. Só que, não sei, eu ainda sinto falta um pouco da história sobre a família do cara, sabe? Do Leatherface lá. Só que eu queria ver um filme bom, sabe? Todos os filmes você tem uma nota muito ruim. Eu queria ver um filme bom, eu não quero ver uma coisa genérica só pra saber o backstory do cara. Ah, entendi. Você queria outro filme, né? Você não queria isso dentro do original, não? Ah, não. Eu queria uma coisa à parte. Legal. Eu acho que o original não precisa mexer nele, não. Mas o que eu vi nos outros lá eles vão repetindo essa forma, sabe? Que tem alguém fugindo, assim, eles chegam lá e tem a família lá e tem o jantar. Toda continuação tem aquela ceninha lá do jantar lá, o cara preso lá e eles chupam o dedo do cara. Tô zoando. Eu não sei se tem isso não, mas... O negócio também que eu fiquei olhando assim, falei, cara, os filmes, à medida que eles vão sendo feitos, eles vão ignorando que os outros existiram, sabe? Eu achei muito bizarro, assim, a cronologia das histórias. Por isso que eu acho que não dá pra levar nenhuma série, a não ser o segundo filme, que é uma comédia, porque é do mesmo diretor. Isso, também acho. Mas os outros são muito qualquer coisa, assim. Foi isso que acabou com esse tipo de filme, né? Começou a virar zoeira demais, cara. Uma cena aqui que a gente não falou, mas que eu acho muito importante como a gente descobre depois que provavelmente o cozinheiro ele faz as carnes lá do posto com a carne de pessoas que eles matam, que é a cena do Franklin chupando um pedaço de linguiça. Que é alguém, né? Claramente alguém. Ele sai da van, fica lá olhando o número 13 que o Salsicha pintou na lataria da van com sangue, chupando a linguiça e aí ele fica tão intrigado que ele pega a linguiça e joga fora. Ele nem come. O Frank é o cara mais zoado desse filme. Eles fazem sacanagem o tempo todo. Então, eu tenho certeza que é uma linguiça e eu tenho até umas dúvidas quanto à procedência dessa linguiça. Não, e o pior, devia estar tão ruim que o ator nem quis comer, ele jogou fora. E você vê na cena que ele pega e joga no mato, assim. Parece aquelas... Eu acho que a gente não deve ter esse tipo de coisa aqui muito no Brasil. Eu acho que o mais próximo que eu vejo é aquelas linguicinha pequenininha que vende como se fosse petisco, sabe? Os salamitos. Salamitos, exatamente. Como se fosse isso, sabe? Acho que é o mais próximo. Mas o cara tava com uma linguiçona na boca, parecia um charuto o negócio.
Não é um salamito, não. Boa, deixa aí pra Sadia, patrocina o podcast aí, ó. Salamito. Fica o espaço publicitário. Oh, mas aqui, eu gostei muito do final ali, cara, quando a gente descobre que a família do cara tá envolvida. Eu acho que é uma coisa que, assim, eu já esperava um pouco, mas eu não sei se na época a galera achou isso uma coisa super original, assim, mas eu achei muito foda, sabe? Todo aquele ritual ali pra deixar o avô vivo, aquela coisa meio macabra ali. E o legal é porque quando eles chegam no posto, que é o posto do irmão mais velho do Leatherface, eles falam assim: a gente quer ir na casa do Franklin. Porque aparentemente o pai do Franklin da Sally também chamava Franklin. E aí eles falam assim: a gente quer ir na casa do Franklin. Aí ele fica assim: não vai lá não. É perigoso. Ou seja, o cara dá uma. Tipo assim, não vai lá que vocês vai dar merda. E aí os caras vão lá e, na verdade, quem faz a merda é o irmão dele, né? Então, tipo assim, fica meio uma surpresa, assim, pra você acompanhar. É quase uma Psicologia reversa. Psicologia reversa. E a última coisa que eu queria falar sobre esse filme aí, da minha parte, e que vai deixar o Fernando mais arrepiado ainda, é o quanto que é bonita a fotografia desse filme. Cara. Quanto que os caras pensam. Agora surpreendeu, viu? Pensa em como usar a câmera e tal. E o final é fenomenal, cara. A mulher na traseira da caminhonete fugindo, toda ensanguentada e gritando e rindo ao mesmo tempo. E o cara balançando a motosserra com o sol de fundo ali, se pondo, cara. Aquela luz amarelada assim, velho, doido demais. Ficou fantástico esse, né? Não, tem uma cena, na hora que a van vai parar pro Salsicha entrar lá, cara. Tá muito bom o Salsicha entrar, a linguiça na boca, tá foda esse podcast. Podcast da quinta série aqui. Mas a cena que a van para, que a lente tá bem aberta, assim, sabe? Tá de longe, a câmera tá quase no meio do mato ali. E aí você vê mais o céu mesmo, assim, sabe? Eu achei bem legal, velho. Me lembra um pouco, tem uma cena no Pequena Miss Sunshine que aparece com essa. Mas eu acho legal, assim, a gente classificar as cenas preferidas, assim, de cada um. Eu fico com aquela primeira morte lá, toda ela é muito bem feita, sabe? Antes e depois. Pera aí, você fala a morte do Kirk. Da martelada na cabeça ali, que o cara cai no chão. Agora, pra vocês, assim, qual cena, assim, que vocês ficaram? Então, eu vou... Pra mim seria essa cena final, né? Mas, pra não ficar clichêzão, porque eu imagino que muita gente já deve ter falado dessa cena aí. E até ela é a capa do Letterboxd do filme, é essa cena aí, então. Eu vou falar da cena que a Sally consegue fugir do Leatherface, e aí ela vai lá pro postinho, e aí o cozinheiro abriga ela lá, e aí ele fala assim: não, pode deixar que eu vou pegar o carro, eu vou te levar lá na polícia porque eu não tenho telefone. E ela fica na parte de dentro lá do postinho, esperando e olhando pra porta, e aí tudo escuro lá fora. Cara, essa cena eu achei a cena mais tensa, uma das cenas que eu mais gostei do filme, porque você fica olhando lá, você não sabe porque ela tava sendo perseguida pelo cara até o momento, então pode ser que o cara entre ali a qualquer momento. Sim. Pode ser que o cara entre com a cabeça do irmão dele na mão, né? Tipo isso. Pode ser que o cozinheiro volte com uma arma. Pode acontecer tanta... Tipo assim, a porta aberta como metáfora de qualquer... Nossa senhora. De qualquer possibilidade de coisas acontecerem. Eu achei fantástico aquele take ali mostrando a porta e o nada lá fora, assim, sabe? Eu gostei mais essa cena do balanço, né? Que a câmera passa por baixo. E tem umas cenas ali também, quando os caras vão lá, fala que vai no lago, não sei o quê. Tem umas partes, assim, que mostra o campo mesmo ali, sabe? Que é umas partes mais abertas, assim, eu gosto bastante, assim. Eu acho que são muitas cores, né? Uma coisa bem oposta, assim, a filmes de terror, assim. Os caras passam no meio do campo do girassol. Aí tem a hora que a câmera tá mais inclinada pra cima, assim, pra mostrar o sol e tal. É bonitinho, assim, sabe? Parece se você pega só o print da cena, assim, você não... Às vezes você nem sabe distinguir de que filme que vem. Mesmo a cena do jantar, ela é muito bem iluminada, né? Não é uma coisa escura. Eu acho que a maior diferença da refilmagem para esse filme é isso, pelo que eu lembro, né? É que a refilmagem é mais escura. E outra coisa só que eu queria pontuar da cena que eu falei da menina lá esperando, com a porta aberta, tem uma hora que ela olha pra carne sendo cozinhada lá no forno, e aí ela começa, tipo, realizar. Eu não sei se ela... Foi essa minha interpretação, né? Que ela começa, tipo assim, pensar, que porra é essa, cara? Eu penso assim, se fosse outro diretor, ia mostrar, assim, ela juntando, sabe, as coisas, assim, mas assim. Tipo o meme da Nazaré, fazendo conta. Isso. Como é um filme mais cru, assim, ou talvez não tinha dinheiro, não sei,
ficou só ela pensando, assim. E a gente também, né, que a gente pensa, será que aquilo lá é churrasco mesmo? Ou se o cara faz parte lá do clã, não sei. Cara, uma última cena aqui que eu acho que vale a pena comentar é que a única vez que a gente vê durante o filme inteiro uma motosserra passando em alguém é no próprio Leatherface. É verdade. Que toma uma chave sei lá, uma chave inglesa na cabeça do caminhoneiro e deixa a motosserra passar na perna dele. Não, esse caminhoneiro se ferrou, né? Porque tem a cena antes que o caminhoneiro atropela o Salsicha. Que é um bonecão de pano lá. É um bonecão. E aí ele sai correndo, ele vai tentar salvar a menina. Aí o Leatherface começa a passar a motosserra na porta do caminhão, eles saem pelo outro lado. Por quê, velho? Por que o cara só não acelerou, caralho? E aí ele sai correndo e deixa o caminhão lá, cara. E aí termina assim. E o foda vai ser pra voltar, sabe? Tipo, o cara nunca vai saber se é seguro ele voltar pro caminhão. Tipo isso, ele vai ter que esperar. A polícia, porra. Não, mas não tem polícia ali perto, cara. Senão eles mesmo tinham achado, né? O cara vai andar 3 dias até chegar no posto policial. Eu acho que a parte agora fundamental, assim, pra encerrar é falar o que o Fernando tinha falado pra gente fazer, que é dar notas ao filme. E pode começar com você, Fernando. Não é mistério, né, cara? Eu gosto mais desse filme. Eu que indiquei. Não foi eu que indiquei, mas eu gosto muito dele. Eu que inventei. Foi eu que inventei. Mas é 5, né, cara? Eu achei que todo mundo ia dar tipo 1 ou 2 estrelas, mas eu acho que vai dar mais estrelas aí, hein? Lucas, o que você achou? Que nota que você dá aí? De 0 a 5? Tirando essas cenas que são um pouco galhofa assim, eu gostei pra caramba. Então eu daria nota 4. Acho um filme muito legal de assistir, apesar de não ter muita história. Porque eu lembro que você falou assim, não, a gente tem que assistir filme de terror pela história também, né? Às vezes você tem uma história muito interessante pra contar e o jeito de contar ela é o terror. Mas esse filme já meio que matou isso. Esse nem tem, né? Eu não achei que tinha muita história nesse filme. É porque ele é de slash, né, cara? Slash não tem história, desenvolvimento de personagem. É aquilo lá, é aquela fórmula. Mas eu vou dar a nota 4 aí, porque eu achei muito bem feito, cara. É muito amarradinho, tirando essas cenas um pouco mais galhofa, assim, que eu gostei bastante. Eu também dou 4 estrelas pra ele, eu achei muito legal. É engraçado porque é um filme já é clássico já, né? Tipo, entre aspas, todo mundo já viu. Mas é o tipo de filme que eu nunca ouvi falar nada, assim, sabe? É um filme que, sei lá, se fosse de outro gênero, talvez a gente já teria tomado spoiler e ficar sabendo dele de cabo a rabo, assim. Mas é um negócio que meio que a gente nem sabia, né? Eu e você que a gente nunca viu, né? Não é muito chegado em filmes de terror. Mas eu gostei bastante, cara. Achei bem original, assim, né? Até pela data também que saiu, né? Meio óbvio, mas achei muito bom. Nota 4 aí, com facilidade. Tem mais algo a dizer sobre esse filme? Eu tenho a dizer que assista. Você aí que tá com medo aí ainda, tá com medo de assistir, assista. É um filme, além de ser um filme de terror, é uma obra de arte, igual o Salsicha lá juntava os ossos. Esse filme é uma obra de arte. Com sangue ou sem sangue, não sei. Vale a pena. O negócio que eu sempre ouvi falar assim, cara, se você tem muito medo de filme de terror, você imagina os bastidores do filme. Você imagina a galera parando, assim, de matar uns aos outros e, tipo, e almoçar junto, sabe? E aí você imagina toda a equipe técnica ali por trás. Cara, e pior que eu vi umas fotos e realmente isso é muito engraçado, assim, que você vê a galera lá no meio do Texas, 85 graus Celsius, os caras todos sem camisa, assim, sofrendo pra gravar, sabe, o filme. E é muito curioso, assim, ver essas fotos da produção, assim, achei... É bom, eu acho que agora que a gente já falou do filme inteiro, assim, eu acho que quem nunca viu, acho que vale a pena ver. O que eu tenho a dizer é que minha fralda ainda tá sequinha. Eu acho que ela vai molhar mesmo quando entrar numa coisa mais sobrenatural. Nossa, aí vai ser foda. Aí eu vou ter que ver meio-dia esses filmes. Porque aí você vai ver coisa que o capeta faz, não tem jeito, né, cara? Porque o Leatherface, ele é um ser humano. Se você conseguir correr mais que ele, beleza, fechou, acabou pra você. Conseguiu fugir, beleza. Agora o capeta não tem escapatória. Verdade. Pera aí que o episódio ainda não acabou não, hein? Antes de terminar, eu queria convidar todos vocês que ouviram para que assinem esse podcast, seja lá onde for que você esteja ouvindo. Originalmente, ele sai em todos os aplicativos de podcast que existem. E se não estiver no seu aplicativo favorito, manda uma mensagem para mim que eu dou um jeito de colocar lá, beleza?
Depois ele também vai sair no YouTube com algumas imagens do filme para você poder assistir e visualizar melhor alguns desses momentos que a gente comenta por aqui. Tudo que foi comentado aqui no podcast e que será comentado nos episódios futuros vai estar no site comecpod.com, dentro do post sobre os filmes de terror para pessoas medrosas. O link do site está aí na descrição desse episódio e só tá esperando você para ir lá conferir. Também vou colocar o link para uma lista no site Letterboxd com todos os filmes citados aqui, sejam eles os filmes principais ou somente as menções honrosas. Para quem não conhece, o Letterboxd é uma rede social e meio que uma biblioteca onde você pode logar quais filmes você quer ver e quais filmes já foram assistidos, além de poder dar notas e julgar o gosto dos seus amigos. As redes sociais do Como é que Pode também estão na descrição desse episódio, então por favor me sigam lá para dar um apoio a esse trabalho de entretenimento auditivo e também para comentar tudo que vocês acharam, beleza? Todo feedback no @comecpod, tanto no Twitter quanto no Instagram, será muito bem-vindo. Por último, eu preciso fazer um agradecimento aqui e dar os créditos ao Fernando e o Lucas, que não só tornaram essa ideia de podcast possível, mas também me deram uma força enorme nos bastidores, seja alugando o DVD desse filme, ou então fazendo as artes da capa e do YouTube, ou pegando as cenas dos filmes para ilustrar a versão em vídeo desse podcast. No mais é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem de olho aí que a gente avisa quando é que vai sair, beleza? Mas o dia de sair é sexta-feira, ok? Então fica aqui um abraço e até mais.